Fala família, você está bem? Se não estiver bem, profetiza, vai ficar tudo bem. Algumas realidades e verdades que ao longo da minha trajetória de vida, desenvolvimento, eu presenciei. Na casa da minha mãe, muitas mulheres iam em busca de solução para seus casamentos. Soluções que no ato do desespero elas buscavam simpatias, elas buscavam fazer algo que fizessem com que seus respectivos esposos voltassem a serem os provedores de suas casas, pois eles deixavam de trabalhar e de trabalhar para a sua própria casa, alimentar a esposa e filhos, para dar luxo e conforto à mulher alheia. Aquela que não se importa com o núcleo familiar. Aquela que procura destruir a família pelo seu mero prazer, pelo seu próprio bem-estar. Causando assim sofrimentos em outras vidas, pois tem mulheres que elas são águias, mas tem mulheres que elas ainda são águias, mas estão desenvolvendo. São águias que foram muitas vezes criadas em outro núcleo familiar que as impossibilitaram de crescerem, acreditando que são águias. Mas que um dia essas águias surgirão dentro de si. Algumas pessoas se identificam como uma fênix que ressurge das cinzas. Mitologia. A Bíblia nos fala de águias. As mulheres que são águias, elas voam acima daquela dificuldade que tem se levantado. Quando a dificuldade vem, a tempestade está assolando, ela voa acima das nuvens e lá ela encontra o brilho do sol. O que eu estou querendo explicar? Que quando uma mulher está passando por um processo de luta, de batalha espiritual no seu casamento, a tempestade está forte, ela tem que voar mais alto, romper as nuvens pela fé e receber o brilho do sol. Jesus é o sol. Jesus, ele traz a luz para o seu casamento, ele traz o brilho, o calor celestial para o seu casamento. Enquanto as trevas só querem proporcionar dissensões, contendas, confusões. Preste atenção. O que era que eu ouvia mais quando as mulheres chegavam na casa da minha mãe? Naquele tempo eu era adolescente, tinha meus 10, 11, 12, 15 anos. E o tempo, quando eu fui entendendo mais o que elas faziam, o que elas estavam em busca, eu conseguia entender que elas estavam batalhando para manter a sua família. Mas eram mulheres que não tinham a coragem de se conservarem fortes. Elas desmoronavam e buscavam, no ato do desespero, alguma coisa que fortalecesse a sua família. Naquela época eu estudava no colégio evangélico, comecei a ser evangelizada, Jesus começou a falar no meu coração. Eu não tinha palavras para aquelas mulheres. Eu não tinha como dizer a elas, entrega a tua família a Deus, deixa Deus fazer uma obra grandiosa. Jesus, ele transforma vidas. Então, Jesus, ele transforma a vida a partir da nossa própria pessoa. O nosso ser. Mulheres que estão passando por batalhas espirituais, elas têm que ser revestidas de poder, jejuar, se consagrar, cuidar de si,
porque Deus dos altos céus está contemplando. Naquela época eu não tinha ainda essa maturidade para trazer esse aconselhamento a elas. Mas eu as recepcionava, pois a minha mãe era uma mulher que atendia esse público. Minha mãe, ela era muito solicitada por ela, a fé que ela tinha, a cultura dela era uma cultura de mulher curandeira, de mulher que, que era cartomante, ela lia a mão, ela tinha uma cultura diferenciada. Mas Jesus chegou na minha vida, me levando para um colégio que eu estudava, no colégio evangélico, e lá eu fui evangelizada e Jesus falou no meu coração. Houve uma mudança. E quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a ver que tudo que Jesus nos orienta é real. E há realmente uma transformação. Aquelas mulheres que chegavam com um fardo pesado, cansadas de tantas batalhas, elas não sabiam mais o que fazer. Mas Jesus, ele nos ensina que quando você está cansado e sobrecarregado, ele diz que ele alivia. Porque o fardo de Jesus é suave e leve. E em Cristo encontraremos paz, paz para a nossa alma, paz para o nosso pensamento. Porque a Bíblia nos diz que os pensamentos do Senhor são mais altos e melhores que os nossos. Deus tem pensamentos de paz, de bonança, de coisas boas para a nossa vida. E quando nós aprendemos a verdadeiramente entregar a Deus toda aquela luta espiritual que vem das trevas, ela é dissipada. Quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Porque tudo aquilo que está no escuro, que o povo diz que tudo que é escondidinho é mais gostoso, o que é escondido é agradável, porque o pecado realmente ele é doce. Mas quando chega a luz, aí incomoda quem gosta de ficar muito no escuro, quem gosta de ficar muito nas trevas. E eu via as lutas daquelas mulheres. Infelizmente eu não podia aconselhá-las, eu não podia, mas eu as ouvia. E eu ficava imaginando, meu Deus, vida de mulher que se casa é muito triste, é muito ruim. Por que essas coisas acontecem? Com o decorrer do período, começou a chegar um outro público de mulheres em busca da ajuda da minha mãe, naquele período que ela rodava a carta, lia a mão, faziam simpatias. O público de mulheres que chegavam eram justamente aquelas que estavam provocando o sofrimento daquelas que chegavam angustiadas. Essas chegavam, tô nem aí, e dizia, olha, eu quero aquele homem para mim, custe o que custar, ele tem que ser meu. Sem se importar se tinha filhos pequenos, se tinha filhos com deficiências, se tinha filhos ou se a mulher estava com algum problema de saúde, não interessava. Elas chegavam até com deboche, dizendo, olhe, eu lá me importo, o importante é que ele chega todo limpinho, todo cheirosinho para me sujar. E eu comecei a entender os dois lados da moeda. Aquelas que chegavam no ato do desespero, não buscavam a Cristo, iam buscar outras instâncias no ato de desespero para querer manter a família, e outras que chegavam para querer destruir a família. Quando eu comecei a perceber, eu já como serva de Deus e tendo já intimidade com Deus em oração, jejum, eu comecei a intervir da minha maneira. Como? Orando, apresentando a Deus. Eu dizia, Deus, essa mulher veio aqui em busca de destruir uma família. Senhor, toda família que foi constituída por ti, que o Senhor venha conservando. E que o Senhor prepare outra pessoa que seja da mesma índole, do mesmo caráter desta mulher, que está querendo destruir uma outra família. E eram situações constrangedoras, eram situações que elas vinham cruelmente, dissimuladamente. Eu vi o perfil das que queriam edificar a família e vi o perfil daquelas que vinham para querer destruir a família.
Deixa eu citar um exemplo. No livro, a palavra de Deus nos diz que Salomão, ele foi agraciado por Deus, ele pediu a Deus não riqueza, mas pediu sabedoria. E a Bíblia diz que quem tem sabedoria, peça a Deus. E ele foi juiz em uma determinada situação. Duas mulheres tiveram bebês na mesma época. Só que uma, descuidadosamente, dormiu sobre o próprio bebê e o sufocou, levando o bebê à morte. Morreu o bebê, foi a óbito. E ela trocou o bebê e disse que o bebê da outra era dela. Olha que situação. E ambas foram levadas a Salomão, rei Salomão. Quando elas foram levadas ao rei Salomão, ela disse, esse é o meu bebê, esse não é, esse é meu, é dela, é meu, é dela. Ele disse, traga uma espada. Quando ele pegou o bebê que queria abrir ao meio, a verdadeira mãe disse assim, não, deixe com ela, pode deixar com ela. A outra, que não era mãe, disse, parta ao meio, nem meu e nem dela. Está compreendendo? A índole da pessoa que só quer destruir, não zela o que é seu, não zela o que concedeu de primeiro, de início, perdeu, por não saber cuidar, não ser cautelosa, não ser zelosa, não ser carinhosa, não saber como cuidar da sua família, não saber como cuidar do esposo. Aí o que ela faz? Finge ser. De tantas tentativas, finge ser. Que é para enganar aquele homem desatento. Na história do exemplo da Bíblia, quando aquela mulher que não era a mãe do bebê disse, não, parte ao meio, nem ela e nem eu, aquela não era a mãe verdadeira, mas a verdadeira mãe disse, não, deixe que viva, deixe que vá, deixe com ela. Assim, Salomão disse, pegue a criança e entregue para a verdadeira mãe. Qual foi a verdadeira mãe? A que disse que entregasse a criança. E aquela que disse que partisse a criança, aquela não era a verdadeira mãe. Era simplesmente a destruidora, a invejosa. Porque ela teve a oportunidade, porém não soube fazer. E quando você percebe esse perfil de pessoas que tem esse comportamento, não podemos fazer nada. Aliás, nós não podemos fazer. Mas Deus sabe. Deus transforma vidas. Deus pode colocar uma nova forma de pensar. A pessoa deixar de estar querendo estar entrando em casamento alheio e pedir a Deus que mande uma pessoa livre, desimpedida para ela, ou então que continue do jeito que está. Porque tem pessoas que é boazinha, vive com outra pessoa sem conviver muito tempo, mas quando junta as escovinhas de dente, aí o negócio fica complicado, porque a pessoa se revela quem é. E, às vezes, aí tem gente que diz assim, não, mas fulano acabou um casamento e está vivendo. Não, tem que conviver por obrigação, porque a pessoa já não deu certo com ninguém. E aí já quase no fim da vida, já velho, não conseguir conviver com outra pessoa que foi chamou a terreiro, destruiu, procurou fazer de tudo para conseguir aquela pessoa estar ali perto e a própria pessoa se permitir ir, aí a vergonha é tão grande que a pessoa vai ter que engolir sapo todo dia. Vai ter que engolir o sapo todo dia para não dar o braço a torcer e vai ter que sorrir dizendo que está feliz. Embora que a desconfiança continua, porque a pessoa que deixou uma família para conviver com uma aventureira, a confiança não existe confiança. Vai estar dormindo com o inimigo todo dia, toda noite. Por quê? Porque aquela pessoa já está com a mentalidade de outros relacionamentos, entendeu? Quando eu comecei a perceber esse núcleo, esse perfil de pessoas que vinham em busca da minha mãe, quando a minha mãe era viva, eu orava. Sabe o que acontecia?
os esposos ficavam mais apaixonados pelas esposas. Começaram a sair mais, passeando mais, e foi se desvencilhando daquelas mulheres que estavam querendo destruir seus casamentos. Como eu só fazia atender, que eu cuidava da casa, organizava, eu não podia trazer muitas palavras. Algumas eram que chegavam para falar comigo, ainda na minha adolescência, meus 15 anos, já estava entendendo um pouco mais. E eu simplesmente dizia para elas: peça para Deus, que Deus vai mandar uma pessoa livre e desimpedida para você, que não gere sofrimento para outras famílias. Porque você, se pedir a Deus, Ele concede. Então, às vezes aquela mulher tirava aquele pensamento, né? O inimigo saía daquela vida e a pessoa ficava feliz com outro tipo de pessoa sem destruir um casamento. Porque família é projeto de Deus. Quantas coisas acontecem porque as pessoas querem o sapatinho de cristal que pertence a outra pessoa. O sapatinho de cristal pertence somente àquela Cinderela. Cada Cinderela tem o seu sapatinho certo. Não adianta a pessoa querer calçar, porque não é a mesma coisa. Cada pessoa tem aquela que Deus ele determina. Só que às vezes Deus ele concede uma bênção, uma esposa amável, dedicada, focada para a família, e às vezes o varão não valoriza. Aí acha que a aventura lá fora é melhor, aí diz: não, isso aqui não tem valor não, porque não sabe o valor que tem. E aí vai viver a aventura. E daí fica depois reclamando, dizendo: eu não estava pensando depois que eu fiz isso, eu quero ver minha família de volta. Deus é quem restitui, Deus é quem cria situações para abençoar. E eu cresci vendo situações assim. Na maioria das vezes, só teve uma situação que eu fiquei muito angustiada, foi de uma pessoa, uma mulher que dizia assim, que queria aquele homem, custe o que custasse. E esse homem sofreu um acidente e ficou paralítico em casa. E ela chegava lá contando com muita alegria, assim, com satisfação, né? Que se vingava desse homem dando tapa na cabeça dele, ele cadeirante. Então, assim, você entende a situação? Nem meu e nem teu? Mas Deus não. Deus, ele diz que a gente deve esperar com paciência no Senhor. No livro de Coríntios, capítulo 13, ele vai falar sobre a excelência do amor, a supremacia do amor. O amor tudo crê, tudo suporta, não suspeita mal, não age com indecência, espera. Tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Está compreendendo? Então, amar é diferente de paixão. A paixão é uma coisa como um fogo de palha avassalador, aquela chama alta, mas não perdura. Já o amor, ele é contínuo. A mulher está casada há tanto tempo, e aí o marido passa aquela crise de meia-idade e quer viver as aventuras, mas a mulher ela continua ali naquele seu processo, está cuidando da vida dela, da casa dela, até que Deus abra a visão deste homem e ele compreenda que não tem mais idade para viver de aventuras. E daí ele coloca a sua sã consciência e diz: não, eu vou deixar dessas coisas, vou viver a minha vida, a minha família. E a mulher que fica nesse processo, né, de angústia, porque às vezes o casamento está numa luta espiritual travada, o que eu falo para você, entregue a Deus e tenha paciência, deixe o tempo resolver, porque Deus é mestre. Busque a Deus, faça a obra de Deus, fale com Deus toda noite, apresente a Deus a sua família, porque Deus ele tem resposta para você, de paz e de alegria. Não vá discutir, não vá brigar, não vá tomar satisfação, porque não tem futuro com isso. Mas se você tiver paciência, cuidar da sua vida, se reestruturando, sendo uma águia, você vai perceber que todos aqueles que procuram afrontar não vai conseguir chegar ao teu nível.
por mais que tente, porque você é águia e não uma pessoa que ressurge das cinzas. Deus é contigo, profetiza, porque a tua família é projeto de Deus. E foi isso, muitas coisas que eu vivenciei, compartilhei com vocês. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Ah, se inscreve, deixa o teu like, compartilha esse vídeo. Tchau, tchau.